Abra aí a sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, obrigado. Capítulo 21. Vamos ler duas parábolas que o nosso Senhor conta. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Mateus, capítulo 21, versículo 28, em diante. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram e a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou o seu filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que eles falavam a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, e eu te peço que tu fales conosco, Senhor, como falou através das músicas que entoamos a ti. Fala através da tua palavra, trata o nosso coração, muda o rumo da nossa história, que hoje cada vida aqui se constitua terra boa, e que essa palavra venha crescer e frutificar em cada vida. É o que eu te peço,
em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante de duas parábolas. Na verdade, se você ler na sequência, ainda existe uma terceira parábola, que está no capítulo 22, que é a parábola do banquete do casamento. Então, nessa ocasião, Jesus contou 3 parábolas. Contou a parábola dos 2 filhos, os 2 irmãos, contou a parábola dos lavradores e contou a parábola da festa de casamento. Na mesma ocasião, ele contou essas 3 parábolas. E para que ele contou essa parábola? O capítulo 21 do livro de Mateus é aquele capítulo que Jesus entra no templo e ele quebra todo mundo lá que estava comprando e vendendo lá. Lembra que as pessoas estavam comprando e vendendo no templo? Aí Jesus olha aquilo, ficou muito triste. Aí ele disse assim: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês fizeram dela um abrigo de ladrões e salteadores. E ele ficou chateado com aquela situação e saiu dali, continuou pregando. E aí houve um questionamento, meus irmãos, sobre de quem dava autoridade para Jesus fazer aquelas coisas. Os discípulos estavam com Jesus, não falavam nada, Jesus fazia aquilo. Jesus chegou e quebrou as coisas que estavam comprando e vendendo no templo. Jesus criticou algumas atitudes daqueles homens, e aí eles começaram a perguntar: Senhor, nós temos uma dúvida, com qual autoridade o Senhor vem aqui, quebra as coisas que nós estávamos vendendo? Com qual autoridade o Senhor se acha que faz esses milagres, faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Que autoridade é essa que está sobre ti? Então, o capítulo 21, depois de Jesus repreender de maneira enérgica a igreja daquela época, eles questionam quem tinha dado autoridade para Jesus fazer aquilo. Calma aí, quem é você? Você é filho de quem? Você é sacerdote? Você é um líder da religião? O que você sabe? Quem você é? Com que autoridade você entra aqui no nosso meio para dizer que nós estamos fazendo as coisas erradas, que nós temos que andar por outro rumo? E aí Jesus faz uma pergunta para eles assim: eu vou perguntar diferente para vocês, né? O batismo de João, ele é bom, ele é ruim? Ele é do céu, ele é da terra? Como é que é? E eles não souberam responder sobre o batismo de João. E aí Jesus disse: então eu também não vou falar com vocês sobre quem é a minha autoridade. Se você abrir aí, em Mateus, no capítulo 21, no versículo 23, tem diretamente o questionamento. Jesus entra no templo, quando estava ensinando, aproximou dele um chefe dos sacerdotes, líderes religiosos, e perguntou: com que autoridade você está fazendo estas coisas? Quem te deu essa autoridade? A autoridade de Jesus estava sendo questionada por aquelas pessoas. E quem eram essas pessoas que estavam questionando? O texto diz, aproximando dele, os chefes dos sacerdotes, que eram os líderes da religião, e os líderes religiosos do povo. Então, olha só, a religião estava organizada assim: tinha os líderes, que eram os sacerdotes, esses eram da família lá do Arão, né? Que vinham da linha dos sacerdotes. E tinha no meio do povo líderes também. E eles chegaram até Jesus e questionaram: que autoridade é essa que você tem aí para chegar e ficar querendo mudar nossas coisas, falar essas coisas e dizer isso? Aí, irmãos, para responder esta pergunta, ele conta 3 parábolas: a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores e a parábola da festa de casamento. Dentro destas parábolas existe a resposta sobre a autoridade que Jesus tem e por que ele estava criticando aquelas pessoas. Vamos entender então as parábolas. A primeira parábola é a parábola dos 2 irmãos, ou dos 2 filhos,
que está dos versos 28 até o verso 32. Ele diz assim, que um homem tinha 2 filhos, e chegou para o primeiro e disse assim, meu filho, vá trabalhar hoje. Aí ele falou, pai, não vou não. Não vou, não quero. Estou cansado, não vou não. Mas depois, ele pensou melhor. Ele falou, poxa, o papai pediu para eu ir. Eu vou. E ele foi trabalhar. O segundo filho, ele chegou assim, meu filho, vá trabalhar hoje. Aí ele, sim, papai, eu vou. Sim, senhor, vou estar lá, vou cedo. Mas não foi. O que disse que não ia foi, e o que não disse que ia, e o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. Inverteu os papéis. E aí Jesus perguntou para eles assim, no versículo 31, quem dos 2 fez a vontade do Pai? Quem dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia e foi? Ou aquele que, mesmo dizendo que ia, que sabia, que ia estar lá, mas não foi? E essa pergunta foi muito fácil, irmãos. E eles responderam, no mesmo versículo 31, eles responderam, o primeiro, responderam eles. Quem fez a vontade do Pai foi aquele que disse que não ia, mas foi. Esse foi o que obedeceu. E ele falou, vocês falaram bem, porque os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Antes de vocês quem? Dos líderes da religião, dos líderes sacerdotes. Ele estava dizendo assim, olha, os publicanos eram pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que estavam longe, estavam vivendo outra coisa. E ele disse aqui que eles e as prostitutas estavam alcançando o reino de Deus primeiro do que os líderes, os sacerdotes, os religiosos. Eles estavam alcançando primeiro, o texto diz, olha, veio João, vocês não acreditaram, depois veio para mostrar o caminho, vocês não creram, vieram outros, estão entrando primeiro do que vocês e alcançando a justiça antes de vocês. E por que eles estavam aqui alcançando a justiça? Pelo texto, irmãos, eles estavam alcançando a justiça porque eles estavam obedecendo. O que a primeira parábola está nos ensinando aqui é que não adianta palavras por palavras, que o que não adianta somente ter um discurso bonito, que não adianta só ter palavras bonitas, que não é suficiente a maneira que eu falo. O que a primeira parábola nos mostra aqui, irmãos, é que existe um abismo entre o meu discurso e a minha prática, que existe um abismo muito grande entre coisas que eu falo e coisas que eu faço verdadeiramente. E ele estava dizendo aqui que não basta dizer, pai, eu vou. Não basta dizer isso. O que precisa? Precisa ir. Não basta dizer, sim, papai, eu vou lhe obedecer. O que o pai espera de nós? Obediência. Não adianta dizer aqui, olha, irmãos, por exemplo, a palavra eu te amo. Não deixe de falar eu te amo para as pessoas que você ama, mas falar eu te amo é tão reduzido hoje. Quer um exemplo? Tem gente que ama brincar. Outros amam, eu amo essa comida, eu amo essa comida. Né? Já ouviu? Gente falando assim? Tem gente que ainda vai mais profundo, fala assim, eu adoro. Né? Eu adoro. Então assim, a gente ama comida, a gente ama cachorro, a gente ama gato, a gente ama lugares, a gente ama pessoas, a gente ama objetos. E a gente também fala para Deus assim, eu te amo. Mas, para além de falar eu te amo, o que Deus quer de nós é obediência. O que ele estava dizendo aqui para aquele, não adianta dizer, sim, pai, vou fazer. É preciso fazer. Não adianta dizer aqui, sim, eu sei, eu compreendo, eu entendo isso, eu entendo aquilo, eu falo isso. Não.
Isso não é suficiente. O que é suficiente, o que é necessário para as nossas vidas é a obediência. Então, o que ele estava dizendo, meus irmãos, para aqueles homens ali que estavam questionando a autoridade deles, era o seguinte: ei, vocês questionam a minha autoridade, vocês falam sobre a minha autoridade, mas eu queria dizer algo para vocês: quem me serve de verdade não é quem tem um discurso de crente, não é quem fala como crente, não é quem diz eu te amo, Senhor, ou eu te amo, Jesus, ou Jesus, tu és o único que eu adoro. Na verdade, quem faz a vontade de Deus é aquele que faz isso em obediência, em atitudes. É lindo a gente dizer assim, ó: Jesus, tu és o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Mas, às vezes, o melhor da minha força eu não dou para Deus. Ah, tu é o único digno, mas a minha força eu gasto em outras coisas e não com o Senhor. Ah, Senhor, a Ti seja a minha força, a Ti seja tudo meu, Senhor, porque eu Te louvo com tudo. Mas aí eu não consigo louvar a Deus, eu não consigo levantar as mãos ao Senhor, eu não consigo cantar canções a Ele, eu não amo a palavra dEle, eu não amo o meu próximo, eu não faço a vontade dEle. Ei, ter um discurso, mas não ter uma vida de prática, não serve de nada, porque quem obedeceu, quem agradou ao Pai, foi o obediente, e não o que falava bonito, e não o que disse coisas que eram interessantes. Ele perguntou: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam numa única voz: o primeiro. Mas o primeiro disse que não ia, mas foi. Às vezes a gente canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por si. E aí eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Às vezes a gente fala que abre mão disso por Deus, abre mão disso, daquilo. Mas na verdade, meus irmãos, nós vivemos a nossa vida egoístamente e a nossa vida para a gente. Das 24 horas de um dia, quanto eu dedico para Deus? Dos 7 dias da semana, quantos eu dedico para Deus? Dos 30 dias do mês, quantos são para Deus? Dos 365 dias do ano, quantos são para Deus? De tudo que eu tenho, da minha renda, da minha força, de tudo que eu tenho, quanto eu dou para Deus? Você percebe que quando vai quantificar isso e coloca na ponta do lápis, talvez essa conta não demonstre que Deus está acima de tudo, melhor de tudo, e que eu dedico mais tempo, e que eu abro mão de tudo por Ele. Aquele filho disse: eu não vou, mas foi. E esse filho fez a vontade de Deus. Portanto, o filho que faz a vontade de Deus não é um filho que tem um discurso bonito, não é um filho que não contraria o pai. O filho que faz a vontade de Deus é aquele que obedece a Deus. Em qual condição você está? Do filho que obedece ou na desobediência? Ele propõe uma segunda parábola. Na segunda parábola, ele fala da parábola dos lavradores. Nessa parábola, ele fala que um proprietário plantou uma vinha, deixou tudo certinho lá e arrendou a terra. E ele fez um negócio: olha, está tudo preparado, já fiz a cerca, já fiz o buraco, já plantei a vinha, vocês vão cuidar de tudo aqui, e eu vou vir no tempo da colheita pegar só a minha parte. Pego a minha parte e o resto é de vocês. Tudo bem? Tudo bem. E o Senhor foi. Quando ele chegou o tempo de colher, ele mandou 3 servos. Um eles espancaram, outros eles bateram e outro eles mataram. Depois ele mandou mais outros servos, eles mataram todos. Depois ele mandou o filho dele: vou mandar meu filho lá para resolver esse problema. Mataram o filho também.
E aí ele fez uma pergunta: quando o dono da terra vier, não vai mandar mais ninguém não. Quando o dono da terra vier, ele vai vir para passar a mão na cabeça desse pessoal que mataram os servos, que mataram o filho dele, ou vai vir para executar juízo sobre eles? Ele vai vir para executar juízo, porque eles mataram os servos, não cumpriram parte do acordo, então ele vai vir para executar juízo. Se ele vem para executar juízo, ele fala: olha, da mesma forma é o que o Senhor fará com vocês, ele virá executar juízo. O que ele estava dizendo com essa parábola, meus irmãos? Essa parábola, ela é muito similar à parábola que eu preguei no domingo passado. Quem lembra qual foi do domingo passado? Não lembra, né? Servo mau e negligente. É a parábola dos... Mas agora eu vou fazer outra pergunta. O velho do rio come qual filho do Tenório? Essa você sabe. Do Tibério, né? Ele sabe até o nome que é outro, que eu errei, ó. Mas que a parábola foi dos talentos de domingo passado. E está gravada no YouTube e no Facebook. É por isso que a palavra cai no caminho. A parábola cai, a palavra cai. E ela é sequestrada da nossa vida, irmãos. A gente não guarda a palavra. A gente guarda um monte de coisa. Mas a palavra a gente precisa, como o boi, né, ele fala, que precisa estar ruminando ali, comendo, voltando, para trazer o entendimento, gravando, né? Às vezes a gente não medita nela dia e noite, né? Como é o salmo que a gente leu, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? De estar ruminando ali. Essa parábola tem muito a ver com essa parábola dos talentos, ou tem versões que falam das dracmas, né? Por que ela tem tudo a ver? A parábola dos talentos, eu disse aos irmãos que enquanto Jesus não volta, nós estamos trabalhando. E estamos trabalhando com o quê? Estamos trabalhando com o que Ele nos deu? Não. O que Ele investiu em nós. Porque Ele vai vir prestar conta. Porque quando eu dou, eu não preciso prestar conta. Mas como Ele investiu, Ele vai pedir de volta. Ele vai querer saber o que eu fiz. E o que essa parábola tem a ver com a parábola dos talentos? Aqui diz que o lavrador fez tudo e entregou para as pessoas. E essas pessoas vão ficar fazendo o quê? Cuidando do que o Senhor entregou até o tempo da colheita que o Senhor vem buscar. É a mesma parábola, irmãos. É a mesma coisa, que está falando a mesma história, contada sobre outro olhar. O olhar agora, eu preparei tudo, deixei e arrendei a minha terra. E o que é? Eu deixei tudo para vocês cuidarem. E foi isso que o Senhor fez. E eu disse para os irmãos, eu encerrei no domingo dizendo: cuide do que Deus confiou em suas mãos. Lembra? Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide dos seus dons, cuide do seu ministério, cuide disso, cuide daquilo, cuide do que Deus, porque Ele vai vir e vai pedir contas de você sobre isso. E aqui a mesma coisa. Ele fez tudo, cavou um buraco, colocou a cerca, plantou a vinha, e você vai fazer o quê? Vai colher as uvas. Mas só que enquanto você colhe, você pisa, faz o suco, faz o vinho, prepara ele de diversas formas, de diversos olhares, você faz toda a preparação daquilo, até o dia em que o Senhor virá pedir contas, porque Ele virá pedir contas. E enquanto Ele não vem pedir contas, o que eu e você estamos fazendo? É isso que a parábola está dizendo. Enquanto Ele não vem, eles mataram um grupo de servos, depois mataram outro grupo de servos, depois mataram o filho. Ou seja, eles continuavam vivendo em desobediência. E hoje, a mesma coisa
do que eu falei com vocês no domingo passado, e eu repito hoje: o que eu estou fazendo enquanto Jesus não volta para me buscar? O que você está fazendo enquanto Jesus não volta? Como você está vivendo enquanto Jesus não volta? O que você tem feito enquanto Jesus não volta? Quais têm sido suas atitudes enquanto Jesus não volta? Como tem sido o teu coração enquanto Jesus não volta? E ele falou aqui, baseado nas suas atitudes, você sabe qual será o seu destino. Ele diz no versículo 43, portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Ele disse, olha, vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outro povo, que não é vocês, um outro povo que dê os frutos do reino. Ele estava dizendo para os fariseus, para os sacerdotes, olha, sacerdotes, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para alguém que não é sacerdote como vocês, que não é líder religioso como vocês, que não é sabedor de teologia como vocês, que não é sabedor de ritual religioso como vocês, vai ser dado para outros. É por isso que na parábola anterior dos filhos, a primeira coisa que ele enalteceu foi o quê? A obediência. Porque não basta ser sacerdote, tem que obedecer. Não basta dizer que é crente, tem que obedecer. Não basta dizer sim Jesus, cantar Jesus, quando topar falar misericórdia de Jesus. Não adianta somente isso, é preciso obedecer. Não adianta ter um chapéu 100% Jesus, uma blusa 100% Jesus, falar de 100% Jesus e a sua vida não ser 100% Jesus. É preciso obedecer a Deus, é preciso andar nos caminhos de Deus. Ele falou, é por isso que outros grupos, que não são grupos religiosos, estão alcançando o reino primeiro do que vocês, porque vocês não estão obedecendo, vocês não estão andando segundo o caminho de Deus. Ele diz, então, isso vai ser tirado de vocês para alguém que dá frutos do reino. E o que seria então, irmãos, esse fruto do reino, baseado no que ele está dizendo aqui, baseado nas parábolas que ele conta? Esse fruto do reino é obediência. É preciso obedecer a Deus. Não é ter um discurso, não é ter uma palavra, não é ter uma sensibilização. Tem gente que chora com uma situação, aí não faz nada. Tem gente que fala, leva-me aos cativos, e ele não vai com os pezinhos dele evangelizar nas prisões. Tem gente, eu queria ser usado por Deus para os enfermos ser curados, mas ele nunca foi no hospital orar pelos enfermos. Tem gente que fala, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero ir além, mas ele não sai de onde está. Então esse discurso sem obediência não serve para Deus, não serve. Esse discurso recheado de Jesus e de tantas coisas não servem sem ação. É isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo para eles, e o texto diz aqui, olha, no versículo 45, quando os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram as parábolas, compreenderam que falava a respeito deles. Eles falaram, entendi. O que o Senhor está dizendo é que não basta eu ter uma religião, eu ser de uma religião, eu até chegar a ser líder na religião, para que eu alcance o reino de Deus. Enquanto Jesus não volta, eu preciso trabalhar com obediência. Trabalhar
com obediência. Tudo que você vê na Bíblia, em especial nas palavras de Jesus do Novo Testamento, estão relacionados com obediência. Obedecer a Deus, servir a Deus de coração, fazer aquilo para os outros, aquilo que eu queria que fosse feito a mim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O Senhor fala de entrega, de se alguém te bater numa face, oferecer outra, se te roubar uma capa, oferecer a túnica também. O Senhor, Ele dá um tipo de vida completamente diferente, meus irmãos. Então eu não tenho nenhuma dúvida, na leitura da parábola dos talentos, e agora na leitura da parábola dos 2 filhos, e da parábola dos lavradores aí da vinha, que o que o Senhor quer de mim e de ti, o que o Senhor quer de nós, que enquanto Ele não volta, Ele quer nos achar fazendo a obra dEle em obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Se você, o que o Senhor quer de mim? Eu nem encontrei o sentido da minha vida. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. O que o Senhor quer é que você faça a obra dEle em obediência. É isso que o Senhor quer. Que você viva em obediência, muito mais do que palavras, muito mais do que teorias, muito mais do que palavras soltas, viver na presença dEle em obediência, mais do que falar eu te amo, se entregar verdadeiramente, ter Ele acima de todas as coisas, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o Senhor enquanto Ele está perto de nós para ser invocado. O que o Senhor quer de nós, meus irmãos, é que a gente venha viver uma vida santa e irrepreensível diante dEle, uma vida em santidade. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos amar a presença dEle, viver com Ele. E aí você, mas eu queria uma lista sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí eu te digo, meu irmão, leia as Escrituras Sagradas, leia a Bíblia, deixe a Bíblia fazer parte da sua vida. Se você não leu ainda a Bíblia inteira, comece a ler o Novo Testamento, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, leia o Evangelho de João, leia as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, leia a palavra do Senhor, você saberá o que o Senhor quer para você, você saberá o seu modo de viver, como Ele quer que você viva, como Ele quer que você esteja na presença dEle. A volta do Senhor é certa, porém nós não sabemos quando, que horas, em que momento. E o que eu faço enquanto isso? Sirva Ele em obediência. Coloque a sua vida diante dEle. Entrega o teu caminho a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Entrega com fé o teu coração a Ele. Era isso que ele estava dizendo. Depois, irmãos, no capítulo 22, ele conta a 3ª parábola, que é a parábola do banquete de casamento. Essa eu não li, mas essa parábola, ele continua dizendo que ele convida para o casamento do seu filho. E ele fala, diga para eles que já começou, eu já preparei o banquete, os bois, o novilho, está tudo preparado. Aí olha o versículo 5 do capítulo 22. Mas eles não deram atenção. Saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Versículo 6. O restante, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Olha só, irmãos. Ele preparou uma festa para o casamento do seu filho. E naquela festa ele mandou chamar todo mundo. Estava todo mundo convidado.
E ele disse: ei, está na hora, a festa está pronta, venham todos. Mas ele disse: não, eu vou para o meu campo, eu vou para os meus negócios, eu vou para a minha vida, eu vou fazer outra coisa. E eles saíram, irmãos, e abandonaram o caminho. E ainda teve aqueles que, teve os que falaram: eu estou ocupado demais para ti, Senhor. E teve outros que ainda mataram quem foi avisar. Olha a situação. Eles eram pessoas más, pessoas que estavam contra a vontade de Deus. Porque, mais uma vez, a parábola dos talentos, a dos 2 filhos, a do lavrador e a do banquete de casamento, elas falam a mesma história. Que história é essa? O que eu estou fazendo enquanto meu Senhor não volta? O que eu devo fazer enquanto Jesus não volta? E o que é? Servi-lo em obediência. É isso. É isso que ele espera. Ele espera que eu vá servi-lo em obediência. E a minha oração nessa noite, e o meu desejo, é que enquanto o Senhor não volte, assim como ele ensinou para aqueles fariseus, eu e você também venhamos aprender que precisamos esperar ele, servindo em obediência. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E colocar a nossa vida diante de Deus? Essas 3 parábolas de Mateus 21 e a parábola dos talentos, elas se cruzam. E elas se cruzam no momento de espera, até o nosso Cristo voltar. Se você puder, feche os teus olhos, e com a tua vida diante de Deus. Jesus perguntou para aqueles homens: quem agradou ao Pai? Depois ele perguntou para os lavradores: quando o dono da vinha vier, ele vai tratar essas pessoas com juízo ou com bondade? E na festa do casamento, ele não aceitou aquele que queria entrar depois, porque tinha que entrar na hora certa. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito enquanto Jesus está voltando? O que você tem feito enquanto aguarda a volta do Senhor? O que você tem feito enquanto o Senhor não rasga os céus e não desce sobre esse lugar e arrebata a sua igreja? O que você tem feito? O que o Senhor espera de você? Que você venha servir em obediência. Não é discurso, não é palavra, não é discussão, mas Ele quer a atitude de um filho, de uma filha obediente. Por isso, com a tua vida diante do Senhor, peça para o Senhor sondar o teu coração.